Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Primeiros segundinhos para você enviar esse vídeo a outras pessoas. Pessoal, envie esse vídeo a outras pessoas, é sério. Hoje nós vamos falar, nós chegamos na reforma mesmo, os motivos assim mais específicos, né, o principal motivo. E vamos falar um pouquinho também do caráter de Martinho Lutero. Tá bom? Então é um vídeo muito importante. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo a outras pessoas e vamos entender o mínimo que você precisa saber sobre a Reforma Protestante. Nós já temos 2 vídeos passados, né? Que vão tratar praticamente da pré-reforma. O que estava acontecendo antes? Então o primeiro vídeo trata dessa pré-reforma. O segundo já é da reforma em si, já tem alguns detalhes, alguns pontos, né, do que estava assim acontecendo, já assim muito próximo da reforma. E o de hoje vai ser pontos, vai ser pontos assim de grande relevância para a reforma. Tá bom? Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, é que estamos diante do Senhor para agradecermos por todo o conhecimento que o Senhor tem dado, para agradecermos porque o Senhor tem se mostrado forte e se revelado a nós. Pai, agradecermos, Pai, porque o Senhor tem com a tua poderosa mão conduzido o teu povo, feito a limpeza necessária. O Senhor tem sempre guardado um povo, Pai, que verdadeiramente está como coluna, como baluarte da verdade na tua casa. Pai, muito obrigado. Senhor, te pedimos que nós possamos dar continuidade nesse privilégio que é levarmos a verdade de Cristo, a verdade da salvação, a verdade do Evangelho. Pai Santo, em nome de Jesus, nós reconhecemos que somos completamente dependentes do Senhor. Seja em nós, através de nós, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, irmãos, nós já vimos várias coisas anteriormente, nós começamos lá por volta de 1300, né? E a reforma em si, ela vai acontecendo, tem uma série de personagens que vão sedimentando essa reforma, que vão se mostrando inconformados. E a gente viu o âmbito social, a gente viu um pouquinho da parte teológica, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho mais da parte teológica, mas o estudo da reforma com respeito à teologia é uma outra coisa. Estamos sendo bem sociais, né? Observando muito a questão histórica, o contexto histórico, né? Mas existe também um aspecto teológico. Esse aspecto teológico, você tem um livro que se chama Teologia da Reforma. Então, aquelas 96 teses que Martinho Lutero coloca lá na porta do templo de Wittenberg, né? Elas são melhor ensinadas, elas são melhor distribuídas, destrinchadas, na verdade. E aqui no caso nós vamos, como eu já estudar desde o início, que é o mínimo que você precisa saber sobre a reforma. Vamos lá. Licença, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nós já vimos anteriormente que o império e a igreja era uma junção, não é? Era uma coisa só. Então eu queria dar continuidade a partir daí. Mas nós vimos também, voltando um pouquinho só para ficar claro, caso você não assistiu os outros 2 vídeos ainda, assista esse depois os outros, tá bom? Nesse momento aqui, os impérios, né, ou as monarquias feudais, elas estão começando a serem fragmentadas de modo que se tornam cidade-estado, né? Então esse é o momento que estamos aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar uma imagem aqui. Olha só.
Olha essa imagem. Beleza? Tá vendo aí? É um Cristo e ele está com um cetro nas mãos e ele está sentado como um juiz. Por que eu estou mostrando essa imagem? Como o Estado e a Igreja eram uma coisa, praticamente uma coisa só, para todo lado nas cidades haviam coisas para indicar às pessoas o caminho que elas devem tomar. Qual é o destino delas? Ou céu ou inferno. Então a pessoa ia em qualquer lugar, ela estava andando na rua, chegava em uma padaria, o que tinha lá? Tinha imagens de Cristo sendo julgador, Cristo sendo salvador, uma série de imagens dessa maneira. Por quê? Acreditava-se que as imagens, que as esculturas eram a Bíblia do leigo. Aquela pessoa que não sabia ler, então ela andava pela rua, todo tipo de coisa que ela fosse resolver, ela estava sempre diante de Deus. Sempre diante de... para ele poder analisar mesmo as suas ações, então ele está sempre ali com imagens parecidas com essa. Com essas daqui. Às vezes Salvador, às vezes julgador. Imagens do céu, imagens do inferno. Entendeu? O que, diante do que nós já vimos anteriormente, o que estava acontecendo era que a população, e não só a população de modo geral, estava muito insegura. Nós vimos guerra, nós vimos fome. Nesse momento aqui, o rei estava imbuído de resguardar o seu estado, resguardar os seus feudos, e havendo invasão, e um monte de coisa estava acontecendo aqui, e as pessoas com uma insegurança tremenda, uma grande insegurança. Por quê? Porque o medo estava por todos os lados. O medo estava por todos os lados. Beleza. Nesse meio, os padres, né, antes disso, né, o papado, a igreja cria as indulgências. O que são essas indulgências? Indulgências, ela pode ser plenária ou ela pode ser parcial. O que é a indulgência plenária? É que perdoa todos os pecados. E a indulgência parcial é que perdoa parte dos pecados. Dependendo da condição que o fiel teria de pagar por esses pecados. Havia, né, as penitências para determinados tipos de pecado, mas com o passar do tempo, nesse período aqui, nós já temos um equivalente em dinheiro para cada pecado. Entende aí? Para cada pecado você tem a equivalência em dinheiro. Então as pessoas que tinham dinheiro compravam suas indulgências, parciais ou plenárias, enfim. As pessoas que não tinham, elas ficavam à mercê daquelas pessoas que poderiam ajudá-la de alguma maneira, com qualquer tipo de coisa que fizesse com que essas pessoas fossem salvas. Percebe? Tamanha insegurança, guerra para todo lado, a morte jaz à porta, com guerra, com doença, com todo tipo de coisa. E ainda tem imagem de Jesus julgador, imagem do céu, imagem do inferno para todo lado que você vai. Para todo lado que você vai estar assim. Então, a condição psicológica das pessoas estava assim, aos frangalhos. Estava um caco, não é isso? Beleza. Apegava-se então às relíquias, apegava-se a qualquer coisa que pudesse fazer com que a pessoa fosse salva. Eu vou ler para vocês aqui, está nesse livro aqui,
História da Reforma, de Carter Lindenberg, na página 87 e 88. O último parágrafo e o primeiro da página 88. A maioria das pessoas, entretanto, ficavam agradecidas por qualquer ajuda que pudessem obter em busca pela salvação. Qualquer coisa, irmãos, porque a pessoa pensa, Idade Média, já viu alguma coisa da Idade Média? Como era? A acessibilidade das coisas, enfim. Ossos de santos e outras relíquias eram avidamente coletados e venerados, com a convicção de sua eficácia em reduzir as sentenças no purgatório. Assim, a igreja do castelo de Wittenberg era dedicada a todos os santos, a igreja a qual Martim Lutero fazia parte, tá bom? E ele se torna professor universitário. A universidade e a igreja elas ficam juntas ali. É um prédio do lado, tá? Do lado um do outro. Dentro dele, o príncipe de Lutero, Frederico III, guardava uma das maiores coleções de relíquia do seu tempo. O príncipe de Lutero. O que é isso? Lembra que eu falei de vários lugares? Então os reinos, aí tinha digamos que eu sou um rei. E eu tenho 4 crianças, 4 filhos. Então eu sou o rei e eu pego e coloco minhas crianças para cuidar de várias localidades. Entendeu? Então eles são príncipes daquele lugar. O príncipe onde Lutero dava aulas era o príncipe Frederico III. E só ele tinha mais de 19 mil peças de relíquias, que custavam mais de 1.900.000 dias de indulgência. Você poderia pagar para diminuir os dias no purgatório. Você vai ficar 100 dias lá, né, porque você agiu mal e tal. Então você compra um dia, 2, 3, 4, você diminui. Em vez de passar 100 dias, você passa 88, 90, ou você não passa nenhum dia no purgatório, enfim, tá? Essa intoxicação piedosa com números estava também evidente na celebração das missas. Olha só. Em 1517 foram celebradas mais de 9.000 missas na Igreja de Todos os Santos do Castelo de Wittenberg. 9.000 reuniões, irmãos, 9.000 cultos, 9.000 missas, daria quantas missas por dia? Tudo isso para que as pessoas tivessem a salvação. Algo que consumiu 40.932 velas, cerca de 3.150 quilos de cera, custando 1.112 moedas de ouro. A coleção de relíquias do príncipe Frederico incluía um pedaço da sarça ardente de Moisés, lembra? Fuligem da fornalha ardente, onde se joga Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele tinha a fuligem já. Ele tinha leite materno de Maria, da mãe de Jesus. E ele tinha um pedaço do berço de Jesus. Ele tinha um espinho da coroa de Cristo. Tinha um pedaço da cruz. Sem contar os tesouros adquiridos a alto custo. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui a situação em que a igreja estava. A situação psicológica em que as pessoas estavam. Martim Lutero era contra essas indulgências? Não, não era contra essas indulgências. Tivemos um lapso aqui, mas já voltamos. Martim Lutero era contra essas indulgências, é o que eu estava dizendo. Não, não era. Estava tudo tranquilo para ele até aí. Ele não vai falar contra isso. Ele vai falar contra as indulgências plenárias, né? A pessoa pagava para poder ficar fora do purgatório, e essas indulgências plenárias eram à distância,
A pessoa não ia lá confessar o pecado, a pessoa nem tinha cometido o pecado ainda e ele já era absolvido do seu pecado. Então, esse foi o ponto que Martim Lutero levantou e falou: olha, isso não está certo. E, diferentemente do que muitos acreditam, Martim Lutero fazia tudo assim, ó, com uma dedicação, com respeito, com um amor pela igreja que vocês não imaginam. Tudo isso ele mandava para o Papa, para que o Papa analisasse, e o Papa fazia vista grossa de tudo. Essa questão das indulgências mesmo, estava sendo construída a Capela de São Pedro. Capela não, né? A Basílica, Capela não, Basílica de São Pedro. Então, assim, queria dinheiro de todo lado, e uma das formas que eles conseguiram para terem esse dinheiro é que as pessoas pagassem essas indulgências. Então as pessoas pagavam, faziam o que tinham que fazer para poder pagar isso. Os irmãos terem noção, o confessionário se tornou um ambiente extremamente lucrativo. A pessoa cometia os seus pecados e ela ia para o confessionário, ia se confessar ali com o padre. Então o padre queria saber detalhe, tintim por tintim, saber tudo bonitinho. Os irmãos terem noção do nível que as coisas chegaram sobre pecado, o sexo, por exemplo, só poderia ser para procriação. Tudo que se relacionava ao prazer estava fora de cogitação, era um pecado. Era um pecado. Se os irmãos virem, enfim, basta olhar os concílios anteriores, basta olhar, esqueci o termo, mas os concílios, né? Os irmãos verão isso, que estava lá. Então imagina qual a situação da mente dessas pessoas, a situação da mente essa estrutura, que tipo de coisa estava sendo gerado nas pessoas. Não é um negócio assim terrível, fora guerras, fora todo tipo de coisa, roubalheira, bispo rico, nossa, que complexidade, que negócio terrível. E até então Lutero não era contra essas indulgências. Ele era a favor, mas assim, ó, você tem que vir aqui, confessar, o padre tem que analisar, né? Então era por aí. A salvação foi um dos pontos principais da reforma, porque Martim Lutero queria ser salvo. Ele era uma pessoa, quando a gente analisa um pouco do caráter dele, tem um pouco de explosão, tem um pouco de certa dureza, mas sinceridade estava ali. Uma pessoa realmente sincera e queria ser salvo. Para os irmãos terem noção, Lutero, quando ia se confessar, as confissões duravam até 6 horas. E ele não ia se confessar assim uma vez no ano, não. Ele ia se confessar semanalmente, dentro do mosteiro lá, agostiniano. Entende? Já pensou confessar pecado por pecado, pecadinho por pecadinho? Ele fazia isso. Eu vou ler. Eu vou ler um ponto aqui que está na página 91. Os irmãos terem noção da sinceridade, de Martim Lutero. Nessa luta contra o pecado, nesse desejo de ser salvo. Olha, mas era apenas a rotina normal dele. Que rotina normal dele? Ele participava de 6 cultos por dia, e esses cultos começavam a partir das 2 da manhã. Tá? Então essa era a rotina normal. Em seu zelo de mortificar a carne e se tornar aceitável a Deus. Olha o que ele diz. Torturava a mim mesmo com orações, jejuns, vigílias e congelamento. Só a geada poderia ter me matado. Os irmãos têm noção. Eu já testemunhei isso algumas vezes na congregação. Ele se martirizava, fazia isso com veemência. E
às vezes ele se congelava, ia lá para fora ficar para se congelar, para lutar contra o pecado, porque vinha aqueles desejos pecaminosos nele. E ele ia lá para fora, se congelava até quase morrer. Quando vinha para dentro do monastério, quando ele começava a recobrar as suas forças, adivinha o que vinha junto com esse recobrar das forças? O pecado. Aí imagina a situação da mente de uma pessoa assim, a situação da mente geral que estava acontecendo ali. Continuando aqui. Sugeriu-se que a prática de longos períodos de jejum, autoflagelação e noites sem dormir em uma cela de pedra sem cobertor contribuíram com uma enfermidade contínua que o atormentou pelo resto da vida. Posteriormente, Lutero observou: jejuei quase até a morte, pois, vez após vez, fiquei 3 dias sem beber uma gota de água ou um bocado de comida. Levava tudo isso muito a sério. E sabe o que terminava? Quando ele terminava todo esse sofrimento, toda essa dor, vinha a pergunta na mente dele: eu dei o melhor a Deus? Eu dei o meu melhor a Deus? Será que eu dei o meu melhor a Deus? Porque ficava na dúvida, então ele não sabia se seria aceito ou se não seria aceito por Deus. Sabe, irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos e que possamos ver essa seriedade. Houveram falhas, mas onde que não houve falha, exceto no nosso Senhor Jesus Cristo? Sempre houveram falhas. Entende? Vamos continuar aqui. A escolástica, que eu falei anteriormente, ela tinha uma visão que os irmãos perceberão muito hoje ainda. A escolástica tinha uma visão que a graça não despreza a natureza, a graça completa a natureza. A graça não despreza a natureza, ela completa a natureza. Ou seja, a graça de Deus não tira a nossa natureza fora. Na escolástica, acredita-se que... Escolástica vem do termo escola, tá bom? Aí tem um monte de coisa aí, não vai dar pra gente entrar aqui. Nossa, me perdi. Vamos lá. Certo. Com o pecado original, não é que nós nos tornamos completamente falhos e destruídos, mas nós nos tornamos deficientes em partes. Então, a natureza, a graça de Deus, não elimina a nossa natureza, não tira a nossa natureza fora, mas ela faz com que ela vem para completar a nossa natureza. Então, tem uma frase célebre assim, de Tomás de Aquino, que Fecere quod in se est. Faça o que está dentro de você. Essa é a frase da escolástica. Ou seja, a graça vem, e você é uma pessoa torpe, uma pessoa errada, uma pessoa deficiente. A graça vem e completa você. Completando você, agora você está apto a ser reconhecido por Deus a partir das suas virtudes. Então, quando se fala no catolicismo sobre o desenvolvimento das virtudes, está falando disso aí. Existem muitos católicos que têm essa estrutura escolástica em si, que são escolásticos, né? Existem muitos que são escolásticos, às vezes sabem de onde vem, às vezes não sabem, a maioria não sabe. Certo? O que acontece... Então, esse é um pressuposto teológico que simplesmente Martinho Lutero não consegue vivenciar. Por quê? Martinho Lutero, ele faz, como eu disse anteriormente, ele faz todo esse trabalho, esse esforço para desenvolver as virtudes, mas quando ele olha para si mesmo, ele percebe que ele está falho. Ele percebe que o pecado começa a brotar novamente.
Então, ele se torna professor, ele passa por todos esses períodos aí, desde 1505, né? Muita dificuldade, muita coisa. E em 1513 ele se torna professor da Universidade de Wittenberg. E o trabalho dele é dar aulas sobre... Dentre os livros que ele dá aula, um dos livros é Romanos. É o livro de Romanos. E ele tem essa vivência de extrema dificuldade, que ele tenta fazer o que é bom, mas não consegue fazer o que é bom. Não é? Ele tenta fazer o que é bom, mas não consegue fazer o que é bom. Ele tem essa modificação da estrutura escolástica para a estrutura mais humanista. Nós falamos de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã terá uma Bíblia que vai chegar nas mãos de Lutero em grego, e uma Bíblia que faz mais voltada para o humanismo, tá bom? Depois a gente detalha isso melhor. Então ele pega esses textos e começa a ler, começa a entender, e ele dá aula disso. Então esses textos que falam como Romanos capítulo 7, que fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre comigo. Em mim está o poder de fazer o bem, mas existe uma lei que trabalha nos meus membros que me impede de fazer o bem. Então esses textos vão começando a fazer sentido, assim, vão começando a ganhar vida na vida de Lutero. E aí Lutero começa a entender que a salvação é pela graça. E que nós somos aceitos por causa da graça de Deus e não por causa das nossas obras. Porque as nossas obras nós nunca teremos certeza, nós não conseguimos, nós fazemos. Quando a gente para um pouquinho, lá vem aquele problema de novo, aquele pecado, aquele desejo, aquela concupiscência. Então ele começa a entender o poder da palavra de Deus no sentido de salvação pela graça. Mas, irmãos, tudo permanece do jeitinho que está, tá bom? A igreja é a igreja católica mesmo, a roupa do Martim Lutero é a roupa do Martim Lutero, do padre mesmo, o esquema celibatário é o esquema celibatário mesmo, o padre não casa, sabe, entende? Até aqui tá tudo igualzinho. Os fiéis que entram numa igreja que 200 anos depois vai chamar de reforma protestante, né? Que entra numa igreja protestante ou numa igreja católica não protestante, o fiel não tinha noção de nada, não sabe, não tinha a clareza de que isso estava acontecendo, né? Certo. A escolástica foi muito influenciada por Aristóteles. Não sei se eu já disse aqui, eu já disse em alguma reunião, alguma palavra, eu já disse aí. Mas o que aconteceu? Nosso horário já está passando, hein? Paciência, gente. O que aconteceu? O povo árabe pegou dominou a Europa, e com isso eles pegaram os escritos de Aristóteles e levaram para a Europa, para a Arábia, e estudaram e bolaram uma estrutura para defender o seu modo de vida, defender o Alcorão, defender tudo isso, né? E aí a escolástica, Tomás de Aquino, por exemplo, teve que pegar essa estrutura deles e fazer uma defesa da igreja. É um gigante também, Tomás de Aquino. A Suma contra os gentios, Suma contra... enfim, Suma teológica, onde ele explica tudo, né? E a igreja ficou dominada por essa escolástica. Então Martim Lutero vai mandar uma carta para um amigo dizendo: olha, está havendo uma substituição da autoridade aristotélica para a autoridade de Agostinho, Santo Agostinho, só porque o Agostinho é Bíblia pura. Agostinho está lá no século IV, eu acho, depois de Cristo.
Então ele fala sobre isso. Ele coloca a salvação pela graça. A salvação é pela graça. Tem problema nisso? Tem. Um dos problemas que Martinho Lutero vai ter é que ele chama e quase que ele faz um esforço para tirar da Bíblia o livro de Tiago. Porque o livro de Tiago diz o seguinte: mostre-me a sua fé com as suas obras. Então Martinho Lutero chamava essa carta de espada de palha. Porque ele estava defendendo seu ponto de vista com a sua própria vida. Lembra do John Huss? John Huss foi lá falar umas coisas para a igreja, foram lá e eliminaram ele. Martinho Lutero estava no caso de acontecer a mesma coisa. Licença. Então, graças a Deus ele não tirou o livro de Tiago, né, da Bíblia, deu tudo certo. Para terminarmos, Lutero, o tempo todo, como eu disse, ele envia documentos para o Papa, ele escreve em 2 idiomas, manda para o rei em um idioma, manda para o Papa em outro. Ele faz tudo assim excelentemente, fala: olha, essas coisas estão erradas, E o Papa acha que é uma coisinha pequena que está acontecendo lá na Alemanha. Quando é fé, o negócio irradia para Inglaterra, França, Suíça, para todo lado. Terça-feira que vem a gente vai falar sobre isso, tá bom? E quem são os reformadores desses países, né? Martinho Lutero, ele é convidado a mudar de opinião algumas vezes, ele não muda, até por fim o Papa manda uma carta de excomunhão. Olha, agora você está no inferno, você não é mais de Deus, você não pertence mais à igreja. O que ele faz? Ele pega, chama a turma lá da faculdade, os clérigos, chama o povo, tudo, faz um barulhão, o cara era bom de marketing, e pega e vai lá para fora da cidade e põe fogo na carta de excomunhão que o Papa manda para ele. Então Lutero tem esses pontos, sabe? Um cara genial, um cara extremamente esforçado, um cara dedicado. Então ele vai ter esses pontos aí. Então com o marketing foi fantástico, porque assim, todo mundo pirou para aquilo, né? Como é que pode uma pessoa se levantar contra o Papa desse nível? E aí vem as teorias que eles criaram, que o Papa, na verdade, é a Babilônia, coisa que a gente vê até hoje, né? A Igreja Católica é a Babilônia, e enfim, tem muita coisa aí. Eu acho o assunto assim extremamente interessante, é um assunto lindo demais, vale muito a pena. Irmãos, as crianças estão estudando isso lá na salinha. Pergunte, converse com seus filhos sobre isso. Irmãos, dê o valor que isso tem, porque é lindo demais. Ah, porque nós somos protestantes? Não, irmãos, é só meramente porque a gente pode ver a mão de Deus guiando o seu povo, sabe? Limpando, trabalhando. Tá bom? Gente, avancei muito o horário. Deixa eu dizer. Logo após aqui, nós temos uma palavra com o irmão Maurício sobre a estrutura da Bíblia. São só 15 minutos. Irmãos, assistam em nome de Jesus. Se você não assistir agora, logo após, assista depois. Tá bom? Porque tá muito legal. E nós precisamos nos tornar sábios. Precisamos, não tem jeito. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os meus irmãos. Mostra-se forte na vida deles. Derrama, Senhor, da tua unção, da tua graça, do teu poder. Pai, em nome de Jesus, que tudo que nós aprendemos não sirva para divisão, mas que em nome de Jesus sirva, Pai, para que nós entendamos uns aos outros, para que nós possamos viver o cristianismo como corpo, como o Senhor quer que nós façamos. Ó Senhor, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Até domingo de manhã com mais sobre 1 Samuel.